Oi, bem-vindo ao Adolescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E acabou a semana, está acabando o ano de 2019. Eu espero que você tenha aproveitado nessa semana para agradecer a Deus, onde em muitos lugares do mundo é comemorado o Natal, você tenha celebrado o nascimento de Jesus, não só nesse mundo, mas na vida da gente, sabe? É muito gostoso quando Jesus nasce no nosso coração. Ele vai melhorando, ele vai aperfeiçoando, vai transformando, e dia após dia, aí a gente erra, se aproxima dele, pede perdão, assume as consequências e segue em frente pedindo que não o faça mais, para não viver se machucando, não é? É o desejo de Deus ao deixar registrado tudo que deixa para gente na Bíblia Sagrada. Estamos aí adentrando quase que um novo ano, mas a gente conversa mais sobre 2020 nessa próxima semana, porque hoje nós vamos concluir a história que está registrada no capítulo 19 do livro de 2 Samuel. Diz que Joabe se inclina para ouvir, mas não obedece o que Davi pediu. Ele não obedeceu e aí vem a sentença de Absalão. Foi enfrentar a turma de Davi, vamos dizer assim, né? E diz que lá na selva, no lugar onde eles escolheram se enfrentar, diz que muitos morreram, nem foi pela luta, pântanos e lugares perigosos dentro da selva acabou matando muitos daqueles que estavam contra Davi. E perdeu, obviamente, né, o exército, obviamente porque eram despreparados, então não adianta uma grande multidão e despreparada, e tem muita gente que às vezes pensa que por ter, por exemplo, na igreja que frequenta muita gente, é por isso que Deus está presente, nem sempre. Diz a Bíblia, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Cuidado com essa ideia de que na multidão há bênção, só há privilégios, só Deus se manifesta quando tem muitas pessoas ao favor de uma causa. Não é verdade, viu? Diz que inclusive o exército que estava com Davi parecia apenas um punhado de gente perto do que estava com Absalão. E, no entanto, é a bênção de Deus que muda tudo. Lembra de Gideão? Mesma coisa, eram só 300, diz que parecia nada perto da multidão infinita, assim, ó, de assírios, gigantesca, né? Então, o pouco com Deus, gente, é muito, é gigante. Lembra, Davi? A pedrinha, não é que na pedrinha havia poder, é no Deus que conduziu a pedra até a cabeça, a fronte do gigante. Então, não se sinta assim desanimado ou então diminuído em relação às circunstâncias em que parecem muitos contra você. Importante que você não esteja contra Deus, não é? Ele esteja ao seu e ao meu lado, e aí as coisas mudam totalmente e mudam favoravelmente. Foi o que aconteceu com Davi e o seu exército. Foi favorável, no entanto, Joabe não respeitou a ordem do rei e matou o filho do rei. E como Joabe era muito vingativo, não é? Talvez ele esteja já vingando aquilo que Absalão tinha feito, colocado fogo, e eu estou supondo, não está nada escrito, nem no relato do livro Escolhidos, nem na Bíblia, mas como tem os antecedentes criminais, posso dizer assim, de Joabe em relação a Abner, ele se vingava mesmo das coisas que aconteciam com ele. Pode ser que ele tenha pensado, fez isso com o meu terreno, queimou, e não fui eu que fui buscar, e aí sim o livro Escolhidos relata que ele, se não tivesse buscado, tentado beneficiar Absalão, essa rebelião jamais aconteceria. Então, quem sabe, ele mesmo falou, eu criei o problema, agora eu vou resolver do meu jeito, e do jeito desobedecendo a ordem do rei. O que acontece? O rei fica sabendo que o filho morre, e aí vem, não é, o escarcéu de Davi. Começa a chorar e sobe tremendo, diz o relato bíblico, tremendo e chorando. E até consterna o coração da gente ouvir esse relato de Davi, né? Porque é difícil, sabe? Eu já conversei com mães e pais
E muitas vezes a gente percebe que os filhos não são boa pinta, como diz, né? Não são boas pessoas, mas os pais não querem o mal dos seus filhos, mesmo que enxerguem que os filhos não escolheram um bom caminho. Qual é o pai e uma mãe que, mesmo vendo que um filho agiu erradamente, às vezes é mal mesmo, mas tem um coração ligado? É filho, é filha, não é? É pai, é mãe, é amigo, tem uma ligação interior e não desejaria, não gostaria de ver aquilo acontecendo e sabe que muitas vezes é resultado da sua própria escolha e quem planta colhe. Mas dói, não é? Nós queremos ver os nossos queridos salvos e não perdidos, apegados ao que é errado. E a gente fica triste sim e luta por eles em oração, não é? Imagina agora o coração de Davi. Ele sabia que o filho estava agindo errado, ele sabia que o filho queria matá-lo, inclusive, mas amava o filho. E é uma coisa que não se explica esse tipo de sentimento, não é? Mas acontece que o seguinte, Davi chorando daquele jeito, aí Joabe que chega e fica sabendo o que está acontecendo. Joabe chegou para Davi e falou: que isso? Você ama mais os que te odeiam e odeia os que te amam? Hoje ele ameaçou Davi e falou assim: se você não mudar esse seu comportamento agora e for agradecer aqueles que te ajudaram, você fica sabendo que desde a sua juventude que eu tenho te acompanhado, eu vou te fazer um dano maior do que você nunca viu até hoje, vou tirar todos os homens de junto de você. E ele ameaçou o rei. E aí eu fiquei pensando nessas palavras de Joabe, apesar de ele estar errado em desobedecer a ordem do rei, né, diretamente, veja que nessa circunstância ele estava certo. Olha só como é, não é, gente? Por isso que a gente tem que ter discernimento de Deus ao momento que as pessoas são usadas por Deus e as mesmas não são usadas por Deus. Espero que Deus nos use com mais constância para que a gente também, uma hora não seja usado por Deus e outra hora pelo inimigo das nossas almas, né, por Satanás. Que Deus nos ajude a firmar nele, mas nós temos que estar atentos, porque tem momento que a pessoa que está do nosso lado, opa, isso não vem de Deus. Ou aquela que está do nosso lado fala uma coisa, opa, isso vem da parte de Deus. E Joabe estava certo em falar isso com Davi. E vejo muito isso acontecer nas relações familiares. Às vezes tem um filho que está ajudando um pai, uma mãe, já que estamos falando da relação pais e filhos, que era Davi e Absalão, não é? E está ajudando, ele auxilia, ele está sempre ali firme. E aquele filho que nem é gente boa, que despreza a família, que não ajuda, que faz de tudo. E aí a mãe fica com dó, ou o pai, né, ou os familiares, tadinho, né? Coitadinho, não é tão saudável da mente, trata como Davi tratava Absalão e não estava valorizando quem o valorizava. Cuidado que isso está errado, hein, pais? Comece a valorizar mais aquele que está lhe ajudando, para que não chegue uma hora que esses que ajudam cansem. Ou seja, você não valoriza, não. Está valorizando o que está te machucando e desvalorizando o que está te ajudando. Cuidado. Isso é um alerta e eu fiquei pensando nisso, sabe? Diz que aí Davi, apesar da repreensão ter sido áspera e cruel por parte de Joabe, Davi não ficou ressentido, diz o relato. Ele viu que o general tinha razão, desceu até a porta e com elogios cumprimentou os bravos soldados enquanto marchavam perante ele. Interessante, não é? A gente termina o estudo, então, o relato da história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, com essa história. E eu vou mandar última fotinha também do último capítulo, que Deus repreende Davi, ele aceita a repreensão a respeito de um censo que não era para ter feito, fala de correções de pais que devem corrigir os seus filhos, de Adonias, que ele nunca havia contrariado o que Adonias fazia, isso trouxe problemas para sua casa. Cumpre-se então os 4 castigos
quadruplicado o castigo, morrem 4 filhos de Davi, como ele proferiu lá na sentença quando estava diante de Natã. Veja que Deus é misericordioso e pronto para salvar. Que história magnífica de Davi. Eu aprendi muito, espero que você também ricamente tenha aprendido com a história desse homem, que era pronto para ouvir o que Deus tinha para dizer. Errou, Deus deixou registrado o pecado de Davi, os erros sucessivos de Davi, mas que foram erros que ele se arrependeu e aceitou a repreensão de Deus, que a gente tenha tirado como lição, não é? Quanto aos nossos erros, que aceitemos os conselhos do nosso Pai, que é pronto para nos salvar. Um grande abraço para você. Desejo que você tenha um feliz sábado. Vou mandar as fotinhos aqui, finais do livro Escolhidos. Ano que vem começa um novo livro, que é o Ungidos. Vamos aprender então a sequência, a vinda de Salomão. Conversaremos um pouco mais, se Deus quiser. Fique com nosso Pai, obrigada pela companhia durante todos os dias de 2019. A gente, na próxima semana, ainda inicia, não é, a leitura e os comentários no ano de 2019. Não acabou o ano, acabou a última semana do ano, não é, completa. Mas a gente continua juntinho, se Deus quiser. Fique com o nosso Pai e a gente se encontra, então, na próxima semana, juntos, no início, no fim de um ano e início de mais um outro ano, com aprendizados, boas dicas da palavra de Deus para nossa edificação, o nosso crescimento em Cristo Jesus. Fique com Deus, não se esqueça de dar um pulinho no YouTube, dar um joia, e juntos somos, hein? Adoradores determinados para o bem. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau!